Boa noite, boa noite. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando, por vocês estarem assistindo. Hoje a nossa aula é gravada. Eu tenho um compromisso, infelizmente, eu não vou poder fazer a live, então eu gravei. Mas toda quinta-feira, 22 horas, eu vou estar com vocês ao vivo. Próxima quinta-feira estarei com vocês ao vivo. Não percam. Tá? Hoje eu vou fazer um bate-bola de perguntas e respostas. Selecionei aí as melhores perguntas, algumas perguntas que eu acho que vão ser pertinentes, que eu acho que vocês vão gostar, que vai de encontro aos interesses, né? Eu já vou começar daqui a pouquinho. Para você que não tem ainda o Telegram, baixa o aplicativo do Telegram, vai lá, me acha o canal, meu canal no Telegram, se inscreve no meu canal, porque toda live que eu faço um resumão dela e envio no Telegram, sendo que muitas outras coisas aí exclusivas para quem está lá no meu canal Telegram. Então vai lá, se inscreve lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar? Eu separei aí algumas perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu vou responder aí é: se eu ainda não ensino defesa pessoal na minha academia, como introduzir defesa pessoal nas minhas aulas? Bom, primeira coisa, se você não ensina defesa pessoal, provavelmente você não saiba. Isso é um raciocínio lógico. A primeira coisa que tem que fazer é aprender e buscar algum curso especializado na área de defesa pessoal. Pessoal, uma coisa que vocês não podem fazer é inventar a defesa pessoal. Eu falo muito disso. Hoje mesmo eu abri o Instagram e estava dando uma olhada e vi algumas pessoas mostrando defesa pessoal em suas academias e inventando. Eu não faço isso. Imagina um professor de karatê, kung fu, não sabe os katas ou os katis, né, do kung fu, e aí o que ele faz? Ele inventa. Os outros professores que sabem vão olhar e vão falar: o que esse cara está fazendo? Ele está louco. Então não inventem defesa pessoal. Se você não sabe defesa pessoal, não é vergonha nenhuma, eu já cansei de falar, o jiu-jitsu tomou um rumo nessa parte esportiva, onde a maioria dos professores não sabem defesa pessoal, não por culpa deles, porque foi o rumo que o jiu-jitsu tomou. Então o que você faz? Você, professor, não sabe? Primeira coisa que você vai fazer, vai aprender defesa pessoal. Aprenda a defesa pessoal, treine e depois você vai aplicar nas suas aulas. Como você vai aplicar a defesa pessoal nas aulas? Você precisa ter um programa de aulas para poder aplicar, porque não é simplesmente jogar a defesa pessoal, ensinar uma aqui, uma ali. Você tem que saber como fazer isso. Então o ideal é que você desenvolva um programa. Se você não sabe, você tem que correr atrás de alguém que desenvolva um programa, porque é muito difícil você montar um programa de aulas. É bem complexo. Como você vai montar um programa de aulas completo? Então você precisa desenvolver um programa de aulas que seja completo, e nesse programa você tem que colocar a defesa pessoal. A segunda pergunta: sou aluno e comecei a treinar há pouco tempo. Como sobreviver aos primeiros 6 meses? Primeiro, você que vai começar a treinar jiu-jitsu, ou mesmo para você que está começando agora, muito importante a academia que você vai escolher. Então, antes de você se matricular, eu aconselho você ir em algumas academias, conversar com os professores, assistir às aulas, depois você decide. Para não ficar naquilo de que você vai entrar na mesma coisa que acontece sempre. O que acontece sempre? É você entrar numa academia de jiu-jitsu e ficar de joelhos no chão o tempo todo. Isso aí é uma coisa, na minha opinião, é uma coisa ruim, porque o jiu-jitsu é lógico, é uma luta de chão, é uma luta onde nós vamos buscar levar o adversário ao solo. Isso todo mundo já sabe. Mas não é só isso. Então, todo mundo que quer começar a treinar jiu-jitsu quer o quê? Quer aprender a se defender. Raríssimas exceções por outros motivos, mas a grande maioria, a massa mesmo, vai para aprender a se defender. Então você vá procurar as academias onde realmente vão ensinar você a se defender, e aí você se matricula nelas. E aí como você vai sobreviver aos treinos? Primeiro, você não pode, em hipótese alguma, se comparar com os outros. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a se comparar com os outros, o jiu-jitsu fica muito difícil, ele vai ficar um negócio muito inalcançável, porque nós somos diferentes. Sempre tem a pessoa mais forte, mais rápida, que treina mais, a que treina mais tempo. Então você não pode se comparar. A comparação ela tem que ser feita com você mesmo.
Quando você faz a comparação com você mesmo, você vai perceber que a sua evolução é muito rápida. Que de um treino para o outro, você está sempre melhorando. Você vai ter essa percepção. Então, em primeiro lugar, faça a comparação de você hoje com você amanhã. Esquece os outros. A segunda coisa, não ligue em ser finalizado. Não repare. Não vá para casa com aquela sensação de que apanhou, de que perdeu, aquela sensação de derrota. Esquece isso. Na academia ali, todo mundo é teu amigo. Na academia ali, você tem irmãos, né? Então não tem problema nenhum do meu amigo me finalizar. Então não ligue em ser finalizado. Não vá para casa com essa sensação ruim, porque isso vai te fazer desistir. Tá? Não ligue. Outra coisa, esqueça a força bruta. É normal, quando você começa a treinar jiu-jitsu, querer resolver tudo na força. Isso é normal. Então esquece a força, né? Tira o ego de não querer perder. Deixa a força de lado, tenta aplicar a técnica que você vai melhorando gradualmente. Tenho certeza que com o tempo você cada vez vai ficar melhor, né? Vamos lá. Como você acha que o professor pode inspirar seu aluno? Como você acha que o professor pode inspirar seu aluno? Para você que é professor, ou para você que quer ser professor de jiu-jitsu, como você pode inspirar o seu aluno? Em primeiro lugar, é lógico, eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai falar, mas eu já sabia disso, que é dando o exemplo. Tá? Mas como você dá o exemplo? Como? O professor, você inspira seu aluno sempre ensinando, mostrando, pegando, falando para ele assim, por exemplo, estava com uma dificuldade em uma posição. Hélio Gracie fazia muito isso, ele sempre mostrava, deixa que eu faço. Vai lá e faz. E não pedir para alguém fazer, não às vezes ficar falando, mas sempre mostrar o que faz, sendo sempre uma pessoa amiga do seu aluno, prestativo, não aquele cara com a cara fechada que manda ele ficar pagando flexão, como eu já falei nas outras lives aí, você tem que ser o parceiro. Dessa maneira você vai cativando e com o tempo você vai inspirando, né? Vamos lá, quarta pergunta aí. O que preciso saber para dar aulas para crianças? Precisa saber muita coisa. Aula para criança é muito difícil, muito complicado. Tem que ter uma metodologia toda adaptada para a criança. Você não pode dar o mesmo treino que você aplica nos adultos para a criança. Um erro comum é você ter nas suas turmas crianças e adultos na mesma turma. A aula é completamente diferente. Se você quer manter aquela criança treinando e treinando bem, aprendendo, tem que ser um treino todo adaptado para ela. Então você precisa aprender a dar aula para a criança. Você tem que fazer algum curso voltado para isso, procurar não somente começar a dar aula para a criança, porque você vai começar errando demais. Então antes de você fazer isso, você tem que se preparar. Se prepara para dar curso para a criança. Eu tenho novidades aí. Nós tivemos a primeira turma do Profissão Jiu-Jitsu, onde tem aulas para crianças lá. E agora, começo do ano que vem, a gente não sabe ainda se janeiro, fevereiro, nós vamos abrir segunda turma para o Profissão Jiu-Jitsu com aulas para crianças também. Então você que está interessado, fica ligado. Toda quinta-feira, 22 horas. Logo, logo a gente tem novidades de novo. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é a frequência de treino ideal para melhorar a minha evolução técnica? A frequência de treino ideal, vamos lá, vamos partir do máximo, depois a gente vai chegar no mais ou menos, que é o que a maioria faz. O ideal é que você não falte, esse é o ideal. Se o seu professor ministra aula segunda, quarta e sexta, o ideal é que você vá segunda, quarta e sexta, esse é o ideal. Mas se você não consegue, você tem que ter uma média de 2 a 3. Por que eu falo de 2 a 3? Porque você sempre tem que tentar ir 3 vezes na semana. A semana que você não consegue, você treina 2. A outra semana não deu, treina 2, tá ótimo. Você mantém uma média de 2 a 3. Não tenta fazer uma média ali de 2. Eu sempre vou treinar segunda e quarta, esquece a sexta-feira, porque é sexta-feira. Sexta-feira também é dia de treinar. Também é de treinar. Então você mantém sempre uma média de 2 a 3. Não fica só treinando 2 vezes por semana. Você tem que ter o máximo de presenças possíveis. Esse é o ideal. É lógico que dentro da sua realidade. Às vezes tem semana que você vai treinar uma vez, tem semana que você não vai treinar. Essas faltas fazem parte.
O que não é normal é você faltar até demais, entendeu? Se você pega uma semana que você não treinou, na outra você tenta fazer todas as aulas, tenta criar uma compensação, entendeu? Uma semana que você treinou 2, na outra você tenta treinar 3. Sempre tenta essa compensação, sempre tentando o seu máximo de aulas. Esse é o ideal. Vamos partir para a próxima aqui. Como não se lesionar? Se é que isso é possível. É possível não se lesionar? Claro que acidentes podem acontecer. Quando eu falo acidentes podem acontecer, estou falando de acidente é uma coisa aqui, uma lá, sabe? No ano aconteceu com todos os alunos aí, um aqui, outro ali, 2 vezes. Pô, isso aí tá ali, tá dentro da normalidade porque pô, nós estamos lutando. Agora, se machucar direto, toda hora, como eu escuto muito aí, muita gente conversa comigo, manda mensagem para mim e fala, professor, toda hora eu tô me machucando, tá errado. Você não pode se machucar toda hora. Uma coisa que nós temos que prestar muito atenção é que o nosso corpo, ele dá sinais, ele mostra sinais pra gente. Qual que é o primeiro sinal que o teu corpo mostra? Dor. Dor é um sinal de alerta. Ah, meu joelho tá doendo. Eu tô com uma dorzinha no meu joelho, mas eu consigo treinar. Claro que você consegue treinar. Mas se o seu joelho está doendo, ele está mostrando que alguma coisa não está legal. Então você pode até ir fazer o aquecimento, pegar a parte técnica para você não ficar para trás, para você não perder, e na hora da luta você dá uma segurada, né? Não treina. Se você achar que dá, você pode fazer um treino mais leve. Se você for aqueles caras que não consegue ficar sem, você vai lá, poupa o joelho, entendeu? Treina um pouquinho mais por cima, dá uma poupada no joelho. Ou se você sentir que tem um risco, você para, porque dor é sinal de que alguma coisa está errado. Outra coisa que você pode fazer e deve fazer, que vai evitar muita lesão, são 2 coisas, 2 pontos principais. O principal, o primeiro, é alongamento. Ninguém alonga, a gente não vê ninguém alongando, o jiu-jitsu a maioria é travado, né? Alongar, mas assim, não é aquele alongamento de 20 segundos para um lado, 20 segundos para o outro. Isso daí não é alongamento, isso é um pré-aquecimento. Alongamento, você vai pegar ali de 40 minutos a 1 hora, você pode fazer isso todo dia, e não é alongar a ponto de sentir dor, né? Você não vai sentir dor, você vai alongar e relaxar, alongar e relaxar para você melhorar a sua flexibilidade, só que você precisa de tempo para fazer isso, você não consegue fazer isso com 20 segundos. Então você pode procurar um profissional da área para te ajudar e melhorando tua flexibilidade diminui muito os riscos de lesões. Outra coisa que você pode fazer é musculação. Musculação é o esporte número 1, não tem jeito. Todos os esportes, todas as artes marciais precisam da musculação. Então, treinar a musculação é importante para ajudar a evitar lesão. Não estou falando da musculação para você fazer hipertrofia, força, isso aí, se você quiser fazer, é porque você quer. O que você precisa é fortalecimento para evitar lesões. Então, vai lá, é pouco peso e bastante repetição. Estou falando a grosso modo aqui. É lógico que para isso você vai buscar um profissional da área para poder te orientar. E com certeza, você fazendo tudo isso que eu falei agora, você vai evitar 99% do que pode acontecer com você aí. Vamos lá. O que são drills? Essa resposta é rápida. Drills nada mais são do que a velha e boa repetição. Deram um nome para velha e boa repetição em inglês, né? Drills. Na verdade, é repetir. É a velha e boa repetição. É o que a família Gracie sempre fez. Repetição, 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 repetição. Então, tudo que você faz muito, com certeza, você faz melhor. Então, se você quer melhorar numa outra posição, num outro golpe, alguma coisa assim, você tem que fazer muito isso. Então, os drills, as repetições, né, são a mesma coisa, você vai fazer repetição, 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 até você ficar bom naquilo. Quais são as primeiras coisas que vou aprender ao iniciar os treinos de jiu-jitsu? Quais são as primeiras coisas que eu vou aprender ao iniciar os treinos de jiu-jitsu? Aí depende da academia que você está. Se você está treinando numa academia que infelizmente hoje é a maioria que ensina somente jiu-jitsu esportivo, você vai aprender a fazer um aquecimento,
vai aprender o condicionamento físico aí, aprender a fazer aquecimento, desculpa. Você vai participar de um condicionamento físico forte, não é o ideal, na minha opinião não é o certo. E você vai ficar de joelhos no chão aprendendo o que é ponto, o que é vantagem. Agora, se você treinar numa academia que ensina o jiu-jitsu completo, jiu-jitsu completo, você vai aprender um programa de aulas onde vai te ensinar a aprender a se defender, você vai aprender a se defender, você vai aprender a se livrar de situações de rua, você vai aprender a golpear também, você vai aprender a parte esportiva também, porque ela também faz parte do pacote e não o contrário. Então, antes de você procurar uma academia, procure uma academia que ensine jiu-jitsu completa, que seja uma escola de jiu-jitsu, não só no nome, né? Porque muitas academias usam a escola de jiu-jitsu, mas está ali ensinando só o esporte, né? Uma escola tem que ensinar o jiu-jitsu completo, então busque uma academia para que você tenha um programa de aulas adequado para você. Vamos lá. Como usar o jiu-jitsu em uma situação de rua? Bom, em primeiro lugar, para você usar o jiu-jitsu numa situação de rua, você tem que ter o jiu-jitsu na sua essência. Ah, mas na minha academia, eu só aprendo o jiu-jitsu esportivo. Serve? Ah, serve. Melhor que nada. É melhor que nada. Mas eu costumo falar uma coisa. O jiu-jitsu esportivo, na sua grande maioria, os lutadores, os praticantes não sabem lutar em pé, a parte da queda, não sabem. A maioria não sabe. E os que sabem, tem aquela baiana mais ou menos, aquela baiana mais ou menos. Então, quando você projeta isso para uma situação de rua, você não sabe como se livrar de socos, você só sabe abaixar a cabeça e avançar na baiana. Lembrando, aquela baiana bem mais ou menos. Então, se você acertar essa baiana, você tem boa chance de no chão se dar bem. Porque você vai saber o jiu-jitsu, a hora que você cair no chão, você vai levar vantagem. Agora, se você cair por baixo, pegar um cara forte, resistente, que pratique qualquer luta, saiba aplicar bons socos e seja esperto quando tomar uma chave de braço, um triângulo, que está esperto ali. Provavelmente você vai se dar mal, porque você não tem as técnicas para defender socos, clinch, segurar as posições que o jiu-jitsu tradicional vai trazer para você. Outra coisa em pé, você tem que saber noção de distância, como você vai fazer o approach, como você vai chegar perto, como você vai fazer o clinch, maneira de derrubar, porque derrubar na parte esportiva, sem que o seu adversário esteja tentando te dar socos na sua cara, é uma coisa. Agora, quando o cara pode te dar joelhada na cara, soco na cara, chute, cotovelada, muda como você vai entrar. É completamente diferente da parte esportiva. Por isso que você tem que treinar o jiu-jitsu completo. Senão a chance de você se dar mal é muito grande. Outra coisa, pra garotada que gosta de uma 50 berimbolo, isso na parte esportiva é legal pra caramba. Funciona. Pro cara que quer ganhar na vantagem, funciona. Mas na rua, o cara te dando soco na cara, você vai entrar no berimbolo? Não vai funcionar. Você precisa do jiu-jitsu na sua essência. Vamos lá. O que é alavanca? Alavanca nada mais é... Vou dar um exemplo, vou falar um exemplo meio grosseiro, mas vai ficar fácil para você entender o que é a força de alavanca. Alavanca na chave, nas finalizações. Imagina você vai querer trocar o pneu de um carro. Você tem que levantar o carro na mão e alguém vai lá e troca o pneu. Não dá, não tem como. Salvando raríssimas exceções que levantam o carro, né? Nós não vamos conseguir fazer isso. Você vai lá, vai colocar um macaco e o macaco vai levantar o carro sem fazer força. Basicamente, em cada finalização do jiu-jitsu, nós temos um macaco, onde que a gente não precisa de força. Então, o sujeito tem um braço grande, fisiculturista, um halterofilismo grandão. Se você encaixar um armlock nele, esse armlock e essa chave de braço estiver encaixada na força dele, nada ali adianta, porque você está numa posição de alavanca. É como se você tivesse um macaco para levantar o carro no golpe. Falando a grosso modo, para quem é leigo poder conseguir entender, né? Vamos lá, qual a diferença entre o jiu-jitsu e o judô? Basicamente, eu vou falar de uma maneira rápida e
e como eu falei na resposta anterior, uma maneira só para entender. O jiu-jitsu hoje é visto como uma luta de chão e o judô é visto como uma luta em pé. Mas isso não é verdade, porque o jiu-jitsu é uma luta completa. Ela tem a parte em pé, é lógico que essa parte esportiva em pé, ela não é tão desenvolvida quanto o judô, sem dúvida, né? Então o judô nós temos uma parte em pé esportiva muito, muito bem desenvolvida e um chão que não chega perto do jiu-jitsu, não é como o jiu-jitsu, aí é fato. E o jiu-jitsu, né, na grande maioria das academias, a parte esportiva do chão é muito, muito, muito bem desenvolvida e a parte em pé é praticamente zero. Na grande maioria, não estou falando todos os atletas, mas na maioria é praticamente zero. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas o jiu-jitsu tem que ser uma arte completa. Você tem que ter a parte em pé, tem que ter a parte de defesa pessoal, tem que ter a parte de porrada. É uma luta que tem que ser completa. Na minha academia, ela é completa. E se você quer que na sua academia seja completa também, fique atento aí, porque toda quinta-feira, 22 horas, eu faço lives para você que é professor, para você que quer ser professor de jiu-jitsu, te ajudando a melhorar suas aulas. Nós tivemos aí a primeira turma do programa de aulas Profissão Jiu-Jitsu e breve, logo, nós vamos ter a segunda turma aí. Então fica ligado, me acompanha nas lives toda quinta-feira, 22 horas, para você entrar na segunda turma, para você não ficar de fora. Próxima aqui, isso aqui eu já perguntei. Triângulo é um golpe avançado no jiu-jitsu? Precisa de muita técnica para executar esse golpe? Às vezes você não treina ou você é iniciante e você vê um pouco de dificuldade na aplicação do triângulo, mas não é um golpe que é difícil aplicar. É difícil você que acabou de aprender agora e você não sabe, tentar visualizar ele, você não vai ver. É como o Royler, a última vez que ele veio na minha academia, ele comentou o seguinte, o aluno quando começa, ele não consegue visualizar uma chave de braço durante a luta. Vai passando o treino, ele vai treinando, ele começa a ver uma chave de braço ali, começa a ver uma ali. Daqui a pouco chega um momento que ele só vê braço passando, você começa a visualizar muito isso, o triângulo é igual. Então quando você começa a treinar jiu-jitsu, pode ser que você não veja essa possibilidade, mas com o tempo você começa a enxergar uma possibilidade aqui, a outra ali, daqui a pouco você olha, tem triângulo para tudo quanto é lado. Isso aí é treino. E é lógico que um treino que te faça uma construção, né, vai ser um treino que você vai aprender mais rápido, vai ser um treino que você vai te dar uma base, um suporte para quando entrar alguma coisa mais avançada você aprenda mais rápido, diferente de ficar jogando posições e você sempre vai ser aquele cara mais ou menos, porque quem não tem uma base forte dificilmente vai ser um atleta duro, um lutador completo lá na frente, né? Outra pergunta aqui, qual a diferença entre o judô e o sambo? O sambo é uma luta russa, de origem russa, e ela é uma mistura do judô com o wrestling, com a luta olímpica, é uma mistura. Tanto é que o sambo, você luta com um short de lycra, você usa a bota do wrestling e usa um casaco de kimono, nas cores vermelha ou azul. Então um lutador entra de vermelho, outro entra de azul, todo azul ou todo vermelho, tá? O sambo tem duas modalidades, que é o combate sambo, que tem a porrada e a parte agarrada, e você tem o sambo esportivo, que é como se fosse o jiu-jitsu ou o judô, que não tem a porrada, tem a pontuação deles lá, cada queda tem uma pontuação diferente, né? Eu já lutei sambo, eu já fui vice-campeão mundial de sambo, é uma luta bem dura e ela, como ela é oriunda do wrestling, do judô, a maioria dos lutadores derrubam muito bem. Vamos lá. Se eu começar a treinar jiu-jitsu, minha orelha vai ficar deformada? Tá preocupado com a orelha? A orelha é um negócio seguinte. Como a família Gracie, o mestre Royal Gracie já falou, tem algumas entrevistas, a orelha acontece quando você defende uma posição errada. Vou dar um exemplo. Você foi preso numa guilhotina. A defesa correta da guilhotina, eu não vou falar aqui tecnicamente, mas a grosso modo, é você abrir a guilhotina e tirar a sua cabeça de dentro.
O que muita gente faz é que arrancar a cabeça da guilhotina. Como se estivesse tirando a cabeça de um boneco, né? E aí as tuas orelhas, cara, vão embora. Você fazendo isso, tua orelha arrebenta. E nós temos outros casos que não são a somente defender errado. Então, um fator é defender errado. Então, se você está defendendo certo, você já elimina um fator de machucar a tua orelha. Outro fator é a orelha ficar presa torta. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho minha orelha machucou, não foi defendendo errado. Uma vez eu tomei uma guilhotina e eu estava fazendo a defesa certa. Braço do adversário muito duro e a minha orelha ficou torta na guilhotina. O braço dele ficou torto aqui. Pegou a minha orelha torta. Isso num evento, numa competição. E minha orelha começou a doer muito. Se fosse num treino, eu juro que eu batia para não machucar minha orelha. Mas como era num evento, eu falei, cara, não vou bater por causa da orelha, né? E aí machuquei a minha orelha. Mas você tem dois fatores que vão te machucar a tua orelha. O primeiro, e esse primeiro é o que mais acontece, que é você defender errado as posições. E o segundo é você dar o azar da tua orelha ficar presa, né? Numa situação que ela está torta, machucando. Mas para quem não busca competição, para quem não busca ser um atleta, a grande maioria quer aprender a se defender. Quando você estiver na academia e por azar a tua orelha ficar torta numa posição, é só você bater, tirar a cabeça dali para não machucar a sua orelha e recomeçar. E aí tenho certeza que tua orelha não vai ficar machucada, vai ficar intacta como você quer. Vamos lá. A última pergunta aqui, ó. Essa é a melhor pergunta. Qual o segredo para fazer o armlock voador? Bom, primeira coisa, você tem que ser um cara levinho. Se você for um cara pesadão, não vai dar muito certo, né? A não sei que você tem que tomar cuidado. Normalmente, quando você está nas competições e você vê alguém aplicando o armlock voador, você vê que os atletas são os atletas mais leves, né? Quanto mais pesado, mais difícil fazer isso, né? Porque maior o tombo embaixo, maior o impacto, né, embaixo. Então, para começar, eu acho, você é faixa branca, está começando agora, não pensa no armlock voador agora. Deixa isso para lá, deixa isso para depois. Se você for um cara leve, rápido, você já está treinando aí, já faixa branca quase azul, aí você pode chegar no teu professor, pedir para ele te ensinar, tomar cuidado com a sua nuca, para você não bater de nuca no chão. Quando você saltar no armlock, o golpe, suas pernas, tem que prender já em cima para que o teu adversário crie uma certa resistência e amorteça você quando cair no chão, porque se isso não estiver bem encaixado, é capaz de você bater com força no chão e se machucar. Então tem que tomar alguns cuidados. Então a primeira coisa que você vai fazer no primeiro momento é esquecer isso. Esquece isso, treina, aprende, treina melhor, espera até pegar uma faixa azul próximo dela. E aí o outro fator, se você não for muito pesado, se você for um cara mais leve, aí você pede para o teu professor ensinar, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso aí. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por estar me acompanhando. Obrigado pela confiança. Se você quer fazer uma pergunta, deixa a tua pergunta nos comentários que eu vou responder com calma depois. Tá? Pode deixar a tua pergunta que eu vou responder a todos. Tá? Não se esqueçam, baixa o aplicativo do Telegram. No Telegram você vai se inscrever no meu canal, que eu faço sempre depois das minhas lives um resumão, eu coloco lá, fora conteúdos exclusivos. Tá? Nos vemos toda quinta-feira, 22 horas, ao vivo. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Grande abraço a todos.